Boa noite a todos, senhoras e senhores. Estamos no nosso último encontro do lado B dos milagres de Jesus e eu gostaria de oferecer como plataforma para a nossa reflexão dessa noite, como base, o texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 11, os versos de 33 a 36. Já lhe adianto que eu vou ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar para o texto, mas para você não me acusar indevidamente, vou começar lendo a Bíblia. Então vamos para Romanos 11, 33 a 36. Diz assim a palavra de Deus, palavras do apóstolo Paulo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Deus nosso Pai, bendito, nós te damos graças pela certeza da Tua presença conosco, sobre nós, em nós, pelo Teu Espírito Santo. E pedimos-te a direção do Senhor para compreendermos a Tua palavra e vivermos a Tua vontade. Pedimos-te assim para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O lado B dos milagres de Jesus, eu penso que já fiz uma sinopse, na verdade, acredito que eu fiz 2 sinopses nas 2 últimas segundas-feiras em que estávamos juntos. Eu tentei fazer um resumo de toda a construção de raciocínio que tentei desenvolver para explanar o lado B dos milagres de Jesus. Então, se você perdeu, eu encorajo que vá até a fita, o CD, e recapitule se for do seu interesse. Então, eu vou pular a sinopse e não vou fazer um resumo de tudo até agora, como sendo esta a nossa última reunião de reflexão. Hoje eu gostaria de lhes falar sobre a relação entre a oração e o milagre. A oração e o milagre, sendo a minha penúltima palavra a respeito desse assunto, evidentemente porque não é possível ter uma última palavra a respeito de nada, muito menos a respeito dos milagres de Jesus. Então, eu encerro este bloco de reflexão intitulado Lado B dos milagres de Jesus com esta fala a respeito da relação entre a oração e o milagre. No primeiro encontro em que estivemos falando sobre o lado B dos milagres de Jesus, eu lhes apresentei esta mensagem, um e-mail, e é um texto não fictício. É o testemunho concreto de uma pessoa que sofria e, imagino, ainda sofre. E para descrever o seu sofrimento, a sua angústia, o seu conflito espiritual, existencial e pessoal, usou as seguintes palavras: sou pregador da palavra e depois de anos querendo um segundo filho, aconteceu. Após 6 meses de gestação, nasceu e depois de 2 dias faleceu. À medida que o tempo passa, meu coração tem ficado mais apertado e por muitas vezes tenho dito ao Senhor que como vou subir no púlpito para pregar se ao orar pela minha filha ela não sobreviveu? Como continuar acreditando em Deus? Não que Ele não exista, mas sinto que fui traído por Ele e que Ele não ouve mais minhas intercessões. Simplesmente ter fé? Esta foi
a palavra que sintetizou a angústia, que não é apenas deste pai, mas acredito, infelizmente, a angústia de muitos cristãos que se deparam com os limites da oração e muitos cristãos para quem Deus fica aquém de suas expectativas. Quando me propus a pensar e refletir sobre o lado B dos milagres de Jesus e pensar sobre a atualidade da ação milagrosa de Deus, eu me propus a fazê-lo solidário a irmãos como este que escreveu este desabafo e esse testemunho pessoal. Não me ocupo, e é desnecessário, explicar o milagre. O nosso grande problema é a ausência do milagre, ou mais precisamente, a escassez do milagre. Então, eu me coloquei na seguinte situação e condição. Estando uma pessoa entre a vida e a morte no leito de um hospital, e a igreja sendo convocada a orar, quais são as possibilidades de respostas? Ou como é que podemos compreender o horizonte de respostas de Deus, o nosso Pai? Em primeiro lugar, eu penso que existe na nossa mentalidade, que chamaria de lado a ideia de um Deus relojoeiro. Esta seria talvez a expressão mais incrédula a respeito da ação de Deus. O Deus relojoeiro, esta figura é usada na modernidade para uma referência ao fato de que Deus criou o universo e o entregou às leis naturais, e como um relojoeiro que dá corda no relógio, vai embora e deixa o relógio funcionando. E nesse sentido, orar de nada adianta, pois Deus não interfere no universo. A cura depende exclusivamente das possibilidades da medicina. Se aquela pessoa no leito do hospital é contemplada pelos benefícios da medicina de sua época, ela sobrevive. Se não é contemplada, ela não sobrevive. Deus não tem nada a ver com este processo de cura ou não cura. Deus não existe. Deus não interfere. Ele criou o universo. E o universo segue de acordo com as leis criadas por Deus. E Deus não vai interferir nestas leis. A figura é esta, de um relojoeiro que construiu um relógio, deu corda no relógio e foi embora e deixou o relógio funcionando. Essa figura do Deus relojoeiro é a figura, talvez, dos céticos, dos deístas, mas ela existe. Há quem diga que esta é uma possibilidade. Orar de nada adianta, pois Deus não interfere no universo. O universo está entregue às suas próprias leis. Existe o Deus placebo. Aqueles que consideram Deus uma ilusão criada pela necessidade infantil humana, sendo que a experiência religiosa potencializa esta ilusão do divino, e que a cura, quando ocorre, se explica como fenômeno psíquico, individual ou coletivo. Esta é mais ou menos a posição de Freud. Deus é uma ilusão. Deus não existe. Nós, que nos percebemos vulneráveis no universo, nós nos percebemos menores do que as forças da natureza e nos percebemos vítimas destas forças da natureza
e das forças, inclusive aleatórias, da realidade, nós inventamos e criamos esta figura de Deus, como uma projeção do papai. O Pai Celestial é o equivalente ao papai da criança. Quando perdemos a nossa infantilidade, chegamos à vida adulta e já não faz mais sentido nós nos abrigarmos sob a bênção do nosso pai biológico, porque percebemos a sua limitação, nós então criamos um super pai, um pai divino. Gostaríamos muito que ele existisse, então nós o inventamos e o fazemos, ou o fizemos, a nossa imagem, a nossa semelhança. Inclusive há quem diga, eu não me lembro direito qual foi o filósofo que disse isso, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o homem retribuiu. O criou também à sua própria imagem e semelhança. Então Deus é uma projeção da necessidade infantil humana. E a gente acredita que ele existe. E acreditando que ele existe, algumas coisas acontecem, mas isso não tem nada a ver com a intervenção de um Deus, até porque ele não existe para intervir. É um fenômeno psíquico. Ou é um fenômeno de autoconvencimento, assim como existe a doença chamada psicossomática, existe a cura psíquica. Eu me convenço de estar curado, eu acredito que estou curado e a mente é capaz de maravilhas. Inclusive esta, de promover e produzir a regeneração do corpo ou a dissipação do mal que aflige o corpo, mas isso é tudo um fenômeno humano, natural e que não tem nada a ver com Deus. Deus é só uma figura de mentirinha. É como o sujeito que vai ao médico e recebe um remédio que é um placebo. É um comprimido de farinha de trigo, mas ele acredita que aquele remédio é bom e ele acaba ficando bom tomando aquele remédio, e aquele remédio, na verdade, não tinha consistência nenhuma. Então, é possível que alguém considere Deus como um placebo, e placebos de vez em quando funcionam. É essa a ideia. Terceira visão é a visão de um Deus soberano. Deus tem um propósito de redenção de sua criação. A oração é a maneira como cooperamos com Deus para que o seu propósito de redenção da criação se cumpra. E para que ocorra, a cura deve se encaixar no propósito divino de redenção da criação. Em outras palavras, Deus não está ocupado com aquela pessoa enferma especificamente. Deus está ocupado em redimir a sua criação. Deus está preocupado no processo de desenvolvimento histórico da redenção e no processo de comunicação histórica do Evangelho. Se em algum momento interessar a este propósito eterno, divino, curar alguém, ele cura. Mas isso não tem nada a ver nem com a oração e nem com uma relação particular de Deus com aquela pessoa objeto da oração. Tem a ver com o propósito eterno de Deus. Deus é um soberano conduzindo a criação e a história, e de acordo com o seu interesse, de acordo com o seu propósito, ele age e interfere nos fenômenos naturais, produzindo o que chamamos de milagres. Uma outra possibilidade é esse Deus titereteiro. Esse títere é o boneco. O titereteiro é o que manipula o boneco. O fantoche, aquele sujeito que brinca com o fantoche, ele é um titereteiro, que brinca com o títere. Títere é o boneco. Então Deus tem um plano específico para a vida de cada um dos seus filhos. A oração é a maneira como nos apropriamos do plano específico de Deus para as nossas vidas.
E para que ocorra, a cura deve se encaixar no plano específico de Deus para as nossas vidas. Então, uma pessoa está enferma, no hospital. Eu vou orar por ela. Deus tem um plano para a vida daquela pessoa. Deixá-la doente mais 6 meses. Não adianta eu orar. Deus tem um plano para aquela pessoa, que aquela pessoa não resista àquela enfermidade. Inclusive foi Ele quem deu a enfermidade, porque Deus quer levá-la através de uma enfermidade. Mas, por exemplo, Deus poderia não levar aquela pessoa por uma enfermidade que a afligisse por 6 meses num leito de hospital. Deus poderia muito bem fazer com que essa pessoa morresse dormindo. Por que afligir uma pessoa durante 6 meses num leito do hospital? Porque Deus tem um propósito na vida daquela equipe médica. E enquanto aquela pessoa está no hospital, Deus tem um plano para aquele médico. Que é cético, que blasfema. Ou então que é filho de uma senhora da Assembleia de Deus, mas que está afastado da igreja. A mãe dele está orando muito. Através daquele crente que está doente, Deus tem um propósito de trazer o médico afastado da Assembleia de Deus de volta. Você está entendendo como funciona? Deus tem um propósito. Deus tem um propósito específico para cada um. E quando a gente vai orar, a nossa oração que se encaixa com esse propósito, se cumpre. A que não se encaixa, é descartada. Deus está manipulando pessoas para cumprir o propósito e a vontade dele na vida dessas pessoas. Esta ideia está embutida, me parece, nesta oração. Nós oramos, se for da vontade de Deus, a pessoa vai ser curada. Se não for, não vai. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus tem uma vontade específica. Curar ou não curar. Ou ele tem uma vontade específica, ou ele tem um propósito eterno. Quando a gente diz assim, eu vou orar, se Deus quiser, ele cura. Se não quiser, ele não cura. Nós estamos fazendo referência ou a um propósito macro, ou a um propósito pessoalíssimo. Ou nós estamos falando com o Deus soberano, ou com o Deus titereteiro que está mexendo nas marionetes. Poderíamos usar aqui em paralelo ao Deus titereteiro, a figura do Deus estrategista, que está jogando xadrez. E nós somos as peças desse jogo de xadrez. É uma mistura entre o Deus soberano e o titereteiro. Deus é um estrategista. Ele mexe um peão aqui, um bispo ali, uma torre acolá, sacrifica um cavalo mais adiante, mas ele está querendo dar o checkmate no Satanás. E para dar o checkmate no Satanás, ele até permite que um bispo tombe aqui e acolá. Porque ele tem um propósito final e ele vai chegar no checkmate. Está entendendo? E aí, quando o bispo foi sacrificado, o Deus estrategista vai dizer, a sua vida está cooperando para o meu propósito eterno, e o meu plano para a sua vida, bispo, era que você morreria no 5º lance. O meu propósito específico, o meu plano específico para a sua vida. Está entendendo? Então nós estamos orando, e por trás da nossa oração há essas imagens. Agora, há também a imagem de um Deus deliberativo. Um Deus que eu chamo deliberativo. Poderia chamar o Deus despachante. Que Deus age no mundo em resposta às orações. E a cura depende das orações apresentadas a Deus. Depende do quê? Da quantidade, da qualidade, da integridade, da oportunidade, da combatividade, etc. das orações. Por exemplo, se só 3 pessoas estão orando, Deus olha e fala assim, mas tinha que ter umas 1.200. Então não vou curar não, porque só tem 3 orando. Por isso aqui a gente arregimenta bastante gente para orar. Porque talvez se muita gente orar, certo? Ou essa oração combativa, né? Que o Satanás quer matar. A gente tem que orar e reunir um exército grande para combater o diabo, para ele não... Você entendeu? Então Deus, quando ele vê só 7 pessoas orando, ele fala, tem pouca gente orando. Ou ele vê a pessoa, a mãe desesperada orando, ele fala, pouca fé.
tivesse um pouquinho mais de fé, só um pouquinho mais, eu até curaria o filho dessa senhora, mas está com pouca fé. Essa oração não está com muita qualidade. Ou então, está orando, mas está em pecado. Ah, está em pecado? O profeta diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Estamos orando em pecado, não deu dízimo, vai orar? Não, deu brecha. Está com brecha. Está com brecha, não vai poder orar. Essa oração não tem autoridade. Ou então, começou a orar e parou logo, não perseverou. Deus fala, se ficasse mais uma semana perseverando, eu curava. Mas como parou uma semana antes, não vou curar não. Você está entendendo? A oração determina se Deus vai fazer ou deixar de fazer. Mas que oração? Tem um monte de critérios aí envolvidos na oração que Deus responde. Inclusive, isso é um título muito legal para a gente vender livro. A oração que funciona. A oração que Deus atende. A oração que move a mão de Deus. Isso aí vende livro pra caramba. O truque é aprender o truque. Então, quer ver um exemplo de um livro que venderia? Imagina se eu faço um capítulo assim, olha. Que o sujeito que está orando, mas é orgulhoso, não terá resposta à sua oração, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Então, se o seu pai está enfermo no hospital e você está orando, mas você é um sujeito soberbo, pode tirar o cavalinho da chuva que Deus não vai responder a sua oração. Isso aí dá um capítulo, a oração e o orgulho. Ou a oração e a humildade de quem ora. Dá um capítulo. A oração e a confissão de pecado, se tem pecado, tem brecha, então Deus não vai atender a sua oração. Né? A oração e a rede da intercessão. Se sua igreja é pequena, convoque outras comunidades. Se a sua igreja é grande, não seja orgulhoso, convoque também outras comunidades. Isso aí dá um capítulo e tanto. Aliás, isso aqui dá um livro. Vou pensar, se vou escrever um livro, vou ganhar uma boa grana com esse negócio aqui. A oportunidade da oração. Deus fala assim, não, vou deixar ele aí doente mais um pouco, porque eu estou trabalhando no coração daquele fulano ali. Essa oração aí está fora de hora. Daqui a 6 meses eu vou atender essa oração. Daqui a 3 semanas eu vou atender essa oração. Porque o médico, que eu quero que se converta por causa da enfermidade dessa pessoa, vai se converter daqui a 27 dias. Quando ele se converter, eu tiro ele do hospital, eu dou alta. Entendeu? Então veja desculpe-me, a eventual ironia e a eventual crueldade, mas eu creio que por trás da realidade existe uma lógica. E tem que ter uma lógica. Porque quando nós oramos, nós temos que dizer baseados em que nós estamos orando. Apenas as nossas ideias. As nossas ideias são ideias. E se são ideias, tem lógica. Então vamos verificar a lógica das nossas ideias. E a lógica das nossas ideias nos coloca diante de um Deus soberano, de um Deus titereteiro, de um Deus deliberativo. Mas nos coloca também diante do Abba. E eu penso que se conseguir lhes falar alguma coisa até agora, e agora evoco o texto do apóstolo Paulo, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós estamos diante de Deus, o Abba, como quem está diante deste mistério. Digamos assim, as nossas orações têm uma lógica, mas Deus não. Deus não. Quando você ora, eu posso perguntar, o que você está querendo dizer com isso? Não, explica para mim o que é que você acha que Deus então vai fazer. Não, deixa eu entender direito qual é a sua expectativa a respeito de Deus
nessa situação em que você está orando desse jeito. Eu preciso entender. Como é que está funcionando a sua cabeça? Porque você vai fazer uma entrevista de emprego amanhã e você está orando e especificamente por aquela entrevista de emprego. Então, o que você está querendo dizer com a sua oração? Deus, coloca o meu currículo em cima da pilha. Deus, mexe no coração do entrevistador para ele gostar mais de mim do que dos outros candidatos. Qual é a lógica que está movendo a sua oração? Então, a sua oração tem uma lógica. Agora, Deus não tem uma lógica. É uma blasfêmia tentar trazer Deus para a nossa lógica. Um Deus que obedeça a nossa lógica não é um Deus, é um ídolo. Porque ele fica do tamanho da nossa cabeça. E um Deus do tamanho da nossa cabeça não é Deus. Então, eu penso que nós olhamos para o Abba. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Abba. E à luz do que Jesus nos ensinou, como Ele nos delineou mais ou menos do que nos é possível perceber do Deus que Ele chamou de Pai, de Abba, nós entendemos em primeiro lugar que Deus é solidário ao sofrimento humano. Na minha percepção, quando eu oro a Deus, eu não oro a Deus como se Deus estivesse por trás do meu sofrimento como causador do meu sofrimento. Deus está solidário ao meu sofrimento, está chorando comigo no meu sofrimento. Deus não é a causa da minha tragédia, Deus não é a causa da minha dor, não é Deus quem está colocando um sujeito doente na cama e nem mantendo um sujeito doente na cama. Não faz parte da minha percepção de Deus essa questão. Deus é solidário. Quando eu olho para Jesus na cruz, eu vejo que Deus está ali na cruz. Deus não está nem no soldado romano que está matando e espetando o lado de Jesus com uma lança. Deus não está no tribunal que condena Jesus. Deus não está insuflando a massa para escolher Barrabás. Deus está ensanguentado, chicoteado, cravado com uma coroa de espinhos, cuspido na cara. Deus está ali sofrendo. E Deus em Jesus Cristo se coloca ao lado de todo aquele que sofre como solidário ao seu sofrimento. Deus sofre por nós, conosco e por nossa causa. Por nossa causa, porque não poucas vezes nós fazemos Deus sofrer. Conosco, porque sempre que sofremos, Deus é solidário no nosso sofrimento. E por nós, porque é no seu sofrimento que está a nossa redenção. Ele sofre em nosso lugar. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus não joga castigo em cima de nós, porque já jogou na cruz. Então, quando eu olho para o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu olho para Ele como Abba, e Ele como Abba é o Deus solidário ao sofrimento humano. A oração é a maneira como trazemos, e o trazemos eu colocaria entre aspas, como trazemos Deus para a intimidade das nossas vidas. É na oração que invocamos este Abba para que participe da nossa história, da nossa circunstância, do nosso sofrimento e da nossa dor. Eu penso que esta interferência de Deus em nossas vidas é uma interferência sim em resposta à oração. Deus não invade, Deus ouve o clamor de quem clama. Deus é achado por quem o busca. Então, eu penso que é na oração, quando Jesus diz, quando você orar, feche a porta do seu quarto e o Abba, que vê você em secreto, dá a você a recompensa. Então é quando você ora. A relação com Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não é uma relação automática, pressuposta.
não é uma relação dada a priori para todo e qualquer ser humano, é uma relação a partir de uma busca, a partir de um encontro e a partir do cultivar de uma relação. Então a oração é a maneira como, entre aspas, nós trazemos Deus para a intimidade das nossas vidas, e eu insisto em repetir a vocês a definição de oração do Dallas Willard. Orar é conversar com Deus a respeito de algo que estamos fazendo juntos. Orar é conversar com Deus a respeito de algo que estamos fazendo juntos. A cura, ou o milagre, é um aspecto secundário no relacionamento com Deus, o Abba. Eu penso que quando nós entramos no quarto fechado e vamos orar por aquela pessoa que está no leito do hospital, a oração, a cura, é um assunto secundário. Deus, o nosso Pai, vai dizer assim, não, esse assunto a gente fala depois. Tem muito mais coisa para a gente falar antes de cura ou não cura. Tem muito mais coisa. A cura ou o milagre é um aspecto secundário. Então eu vejo a oração como, primeiro, como fonte de sentido. Aliás, eu lhes dou o meu testemunho de que poucas coisas me são tão importantes na minha relação com Deus quanto esta questão de receber de Deus sentido para a minha vida. Aprendi que o nosso problema não é o sofrimento e a dor, é o sofrimento sem razão, é o sofrimento bestial, é o sofrimento aleatório. Eu aprendi que nós precisamos dar significado às nossas vidas, e é na oração que nós encontramos esse significado. É na oração que nós encontramos o significado, não é o significado do o que é que está acontecendo, não. É no quarto da oração que eu vou me posicionar de maneira digna na situação que é objeto da minha oração. É na oração que eu recebo o insight. É na oração que eu recebo a percepção. É na oração que eu recebo a perspectiva espiritual do que está acontecendo. E é na oração que eu recebo e compartilho a riqueza da herança de todos aqueles que andaram com Deus e têm andado com Deus no mínimo há 4.000 anos na face da terra. A oração, digamos assim, me coloca em comunhão com Abraão. A oração me coloca em comunhão com Davi. A oração me coloca em comunhão com Daniel. A oração me coloca em comunhão com o cego de Jericó. A oração me coloca em comunhão com a mulher com fluxo hemorrágico. A oração me coloca em comunhão com Tiago, morto no fio da espada de Herodes. A oração me coloca em comunhão com Estevão, martirizado e apedrejado. A oração me coloca em comunhão com esta comunidade que nós chamamos de corpo de Cristo. E por isso nós olhamos Hebreus capítulo 12, o autor aos Hebreus dizendo que nós corremos a carreira que nos está proposta e nós corremos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E qual é essa tão grande nuvem de testemunhas? A tão grande nuvem de testemunhas é Hebreus 11. A oração me insere nessa grande história e eu sou beneficiário dessa herança do corpo de Cristo. É a oração que me faz enxergar, a oração me faz discernir, a oração me faz compreender, a oração me faz acatar, a oração é na oração que Deus apazigua o meu coração, é na oração que eu termino dizendo, eu sei, Senhor, eu sei. Obrigado, eu sei, já me basta, eu sei. A oração é também um caminho de humanização.
É na oração que eu encontro forças para reagir e responder com dignidade à situação que estou enfrentando. É na oração que eu encontro o caminho de fomento da rede de solidariedade e de compaixão. É a oração que nos faz irmãos e solidários, porque assim como a oração nos vincula a esse corpo de Cristo do qual somos herdeiros, a oração nos vincula também àquele por quem nós oramos, e a oração nos vincula aos demais que oram a mesma oração que nós oramos. Veja que a oração cria vínculos de afeto. Quando você não ora por alguém, você é indiferente a respeito da vida deste alguém. Mas quando você ora, você não é mais indiferente. E se nós pegarmos o índice de morte por razão do câncer em qualquer segmento religioso, esse índice será muito semelhante. Mas se nós compararmos o índice, se nos fosse possível medir, mensurar o índice de dignidade humana, de resposta humana ao sofrimento, no contexto daqueles que estão comprometidos na oração e na intercessão, nós perceberíamos a presença, a intervenção e a ministração de Deus muito claramente em resposta à oração. A oração é a invocação do Abba. E do Abba como mistério. Um mistério que, inclusive, pode contemplar aquelas imagens do Deus soberano, do Deus titereteiro e do Deus deliberativo. Porque nós estamos diante do mistério. Porque eu não duvido e não descreio de um Deus que está no comando de sua criação e no comando da história. Não duvido e não descreio de determinadas coincidências que ocorrem em nossas vidas, que são tão milimetricamente orquestradas que não temos como não atribuir a uma ação de Deus em resposta à nossa súplica, à nossa oração e em cuidado de nós. E também não descarto que Deus responde e age em resposta a orações, mas que há orações que Deus descarta, sim, porque o apóstolo Tiago diz, vocês oram e não recebem, porque pedem mal, pedem para gastardes nos vossos próprios deleites. Então são orações egoístas, orações mesquinhas, orações de melindre, orações de infância, e que Deus vai descartá-las. Mas eu não descarto também, se eu porventura chegar no céu e descobrir que aquela enchente que deu lá na minha casa, na minha infância, foi Deus que fez chover lá porque Ele queria fazer chover lá, especificamente lá, eu não vou dizer, tá bom, Senhor. Não estou para discutir. Eu só vou nesse dia dizer a Deus, o Senhor vai me desculpar enquanto eu estava vivo, que esse negócio não fazia muito sentido para mim, mas o Senhor está coberto de razão. Também não vou ficar nem um pouco chateado se Deus falar para mim, lembra que você orou pelo emprego do fulano e deu certo, fui eu. Como assim, Senhor? Fui eu? Mexi no coração do embaixador que estava duro, fiz ele assinar um negócio, o sujeito viajou porque eu queria levá-lo para aquela cidade, para aquele país, fui eu. Eu vou dizer, Senhor, que o Senhor é fogo, hein? O Senhor vai me desculpar enquanto eu estava vivo, porque esse negócio não fazia muito sentido para mim, não era o que me motivava a orar. Mas o Senhor está coberto de razão. Porque enquanto eu orava para o Senhor, eu tinha uma lógica na minha oração, mas eu sempre soube que o Senhor não cabia dentro da minha lógica. Por isso é que eu sempre orei ao Senhor como Abba. E por isso que eu sempre busquei ao Senhor, querendo que ali no meu quarto, que o Senhor me desse uma recompensa. Mas a recompensa
O Senhor é testemunha que a cura, o milagre, o emprego, a resposta exata ao meu pedido nunca foi a razão primeira pela qual eu orei e nunca foi aquilo que me colocou de joelhos. O Senhor sabe, e às vezes em que não foi assim, o Senhor também sabe, mas o Senhor sabe que quando eu me ajoelhei porque eu estava em busca de me colocar diante do Senhor para que o Senhor construísse em mim o seu filho, me capacitasse a agir e responder de modo digno ao sofrimento, e se porventura quisesse me usar para fazer uma das tuas, eu estava ali de joelhos disponível. Mas eu não estava ali exigindo que tu fizesses aquilo que eu queria. Porque nunca me fez sentido me ajoelhar para exigir que tu fizesses o que eu quisesse. Agora, você pode orar a partir do desespero. Aí, companheiro, vale qualquer oração. Adulta, imatura, infantil, esclarecida, lúcida, herética, vale tudo. No desespero a gente não pensa. No desespero a luz se apaga. No desespero a luz se apaga. No nosso sofrimento a luz se apaga. Então no desespero, quando você fizer a sua oração, eu diria a você, descanse, porque Deus vai compreender você quando você não o estiver compreendendo. Ele nos ensinou que o fraco é cuidado pelo forte. Toda vez que você está no seu desespero de joelhos, você é o fraco, ele é o forte. Ele não vai cobrar de você que você não entendeu, que você foi egoísta, que você foi mesquinho, que você foi o que foi, porque ele vai dizer, eu sei, você estava fraco, você era pó, você estava em desespero profundo, eu sei, eu vi, eu acolhi a sua lágrima. Então no seu desespero, ore, caia de joelhos e suplique. Segundo, você pode orar no contexto de um relacionamento afetivo. Pode orar, não tem problema. Diga assim, Pai, eu sei que não faz o menor sentido eu vir aqui pedir esse visto para a Disney, mas eu quero pedir. Eu sei que não faz o menor sentido eu pedir para o Senhor uma vaga no estacionamento, mas o Senhor é meu Pai, meu Paizinho celestial. O Senhor me arrumar uma vaga no estacionamento agora, porque o casamento é às 5, já são 20 para as 5, eu ainda nem comprei lá o negócio, eu preciso de uma vaga desesperadamente. Ore. Esse é um problema entre você e o Senhor seu Deus. Chame-o de papai, paizinho querido. Faça lá. Porque não é assim que nós fazemos com os nossos filhos, nós acolhemos os pedidos dos nossos filhos, mesmo quando nós damos risada dos pedidos que eles nos fazem. Então ore. Agora, você pode orar também com base em uma compreensão. Com base em uma compreensão. E eu lhes dei a minha compreensão. Quando eu oro por quê? Primeiro porque eu não acho que Deus é um relojoeiro que deu corda no negócio e saiu fora. Então eu oro, porque se eu achasse que Deus é um relojoeiro que deu corda no negócio e saiu fora, eu nem orava. Correto? Segundo, eu oro porque eu não acho que Deus é um placebo. Agora, eu não oro a esse Deus soberano, posso dizer que já orei. Também não oro a esse Deus titereteiro, e também não oro a esse Deus deliberativo. Eu oro ao Abba. Eu oro ao Abba e digo o seguinte ao Abba. Aqui está a minha circunstância. Esse é o meu momento. Essa é a minha vida. E eu não quero passar por isso sozinho, sem que tu estejas comigo. Se tu estás batendo a porta esperando que eu abra, eu estou aqui de joelhos dizendo que eu abri. E eu clamo o teu favor, a tua presença, a tua ministração e a tua manifestação. E eu tenho certeza que o resultado final do que eu estiver vivendo será absolutamente distinto se eu tiver orado ao Abba do que se eu não tiver orado. Agora, qual será o resultado eu não sei. Mas uma coisa eu espero, é que eu saia desse processo mais íntimo de Deus, mais semelhante a Jesus,
e que saia desse processo mais vinculado em amor e afeto, não apenas em relação àqueles por quem orei, mas àqueles com quem orei. Eu espero que eu, nesse processo de no quarto, diante do Abba, eu espero receber a recompensa. Agora, qual é a recompensa? Eu descanso nas mãos do Abba. Sei lá se ele tem propósito, sei lá se ele quer fazer alguma coisa A ou B na minha vida, e sei lá também se a minha oração passa nos critérios dele ou não passa. Provavelmente não passam. Mas eu me coloco diante do Abba e digo, é melhor atravessar isso aqui, a existência contigo, recebendo de ti a recompensa do que atravessá-la sozinho. Deus é o meu Abba. Quando eu oro, eu digo, Senhor, jamais pretendo discernir os teus caminhos, porque são insondáveis os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Senhor, jamais estou aqui pretendendo dar conselho para o Senhor e dizer para o Senhor o que o Senhor deve fazer ou deixar de fazer, porque a profundidade da riqueza, da sabedoria, do teu conhecimento, a mim, é inacessível. E eu jamais estou aqui tentando conquistar o teu favor, porque jamais pretenderia eu me colocar na posição de quem primeiro dá para que receba, porque eu sei que teu, por ti e para ti são todas as coisas. Eu estou aqui de joelhos diante do Abba, esperando na tua misericórdia e no teu amor a recompensa. Pode ser inclusive que a recompensa seja a cura. Bem pode. Porque Deus fez uma, duas e tantas. Mas Deus sabe que a cura, o milagre, a intervenção dele na circunstância é uma questão secundária. No meu coração e na minha oração é uma questão secundária. Mas você pode orar a partir do seu desespero, a partir ou no contexto do seu relacionamento afetivo e com base em uma compreensão. Eu lhes dei uma compreensão e critiquei outras 3 compreensões. Mas você pode ter a sua. E que Deus te abençoe assim no seu caminho. Amém. Essa vez foi tudo rápido, né? Deus sabe tudo. Tudo que queremos, desejamos, precisamos. Ele já sabia antes mesmo de pedirmos. Ele sabia muito melhor do que nós. Ele não precisa das nossas orações. Então, por que nos ensina a orar e nos incentiva tanto a orar? Na minha opinião, somos nós que precisamos verbalizar nossos anseios, nossas angústias, nossa submissão e nosso louvor. Estou certo? Há embasamento bíblico para isso? Mais ou menos, porque você pode transformar Deus no seu terapeuta. Deus funciona só como aquele diante de quem você desabafa. Deus funciona só como aquele diante de quem você elabora o seu sofrimento. Não, a oração... Presta atenção no que vou lhe dizer. A oração implica uma recompensa do Abba. A oração implica uma recompensa do Abba. Jesus prometeu, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te dará recompensa. O que eu estou dizendo é que nós não podemos ou não devemos, na minha opinião, ter a ideia fixa de que a recompensa é exatamente aquilo que nós pedimos. E que algumas lógicas não fazem sentido na maneira como nós nos aproximamos de Deus. Mas eu creio que Deus responde orações. A oração não é só uma necessidade nossa. Eu creio que Deus faz algumas coisas quando existe oração e não faz quando não existe. Só nunca me atrevo a dizer a Deus o que Ele deve fazer ou deixar de fazer. E também já está claro para mim que me relacionar com Deus na expectativa de que Ele faça um milagre, isto é um relacionamento não apenas infantil, mas que confunde Deus com um ídolo pagão. Isso para mim está claro.
mas Deus responde às nossas orações. Por exemplo, rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Bom, Deus quer enviar obreiros para a sua seara, mas Ele não vai enviar obreiros para a sua seara, a menos que nós peçamos que Ele envie obreiros para a sua seara. Então eu olho para a oração muito mais como aquilo que nos coloca no caminho do que Deus está fazendo e do que Deus quer fazer, do que como algo que faz com que Deus queira fazer. Não, Deus já está fazendo e querendo fazer. A oração nos traz para debaixo do Abba e nos coloca em tal condição em que podemos ser instrumentalizados por Ele. Quando nós oramos, se você me permite usar esta figura, que é apenas uma figura, hein? Pelo amor de Deus, é só uma metáfora. Quando nós estamos em pé, Deus está sentado no seu trono. Quando nós nos ajoelhamos, Deus levanta. Se nós não nos ajoelharmos, Deus não levanta. Agora, o que é que Ele faz quando levanta? Não sei. Não me compete saber. E jamais me atrevo a dizer a Ele o que Ele deve fazer depois de levantar. Agora, uma coisa eu sei, é que quando eu ajoelho, Ele levanta. É isso que Jesus está dizendo para nós. Quando você busca o seu Pai no lugar secreto, Ele que te vê em secreto vai te dar recompensa. Se você não buscar, Ele não vai te dar. Se você perguntar para mim, pastor, diga aí quais são as recompensas que você acha que Deus dá. Eu vou dizer assim, aquilo que eu estou pedindo provavelmente é uma coisa que Ele vai pegar de lado e colocar ali. E Ele vai se levantar e vai fazer muito mais do que eu podia imaginar que Ele... Eu falei, não, o Senhor não precisava nem tanto. Né? Então eu penso que orar é isso. Nas ideias sobre Deus, qual razão de não ser listado o Deus do teísmo aberto e da teologia do processo? Eu não sei não se eu não listei, viu? Se o Deus do teísmo aberto não é o Deus relojoeiro. O Deus do teísmo aberto me parece um Deus relojoeiro. Ou, talvez o Deus do teísmo aberto seja o Abba, que é muito mais um parceiro solidário, enquanto nós vamos construindo com Ele a história, do que um titereteiro e um manipulador cósmico. Então, fica para a sua consciência, para a sua reflexão e para o seu estudo. Porque o teísmo aberto não é uma coisa que se comenta em 30 segundos e nem se destrói em blog. Como o pregador da palavra de Deus citado no e-mail deve agir a partir do fato consumado na sua vida? É falta de compreensão? É falta de fé? Eu vou me poupar de responder esta pergunta, de dar opinião a respeito da experiência pessoal de uma pessoa que sofre. A experiência pessoal de uma pessoa que sofre, a gente acolhe com intercessão, a gente não faz filosofia nem teologia com o sofrimento dos outros. A gente intercede, ama, chora, ajuda se pode, mas com o sofrimento dos outros a gente não faz teologia. Existe um cálice no céu que está cheio das orações dos santos. Isto significa que todas as orações são ouvidas? Que são ouvidas, são. O que Deus faz depois que ouve, eu não sei, mas são ouvidas. Essa é uma referência a Apocalipse capítulo 8, que fala que quando o cálice está cheio, Deus recolhe a oração dos santos e arremessa as orações para a terra. E aí é que as coisas acontecem na terra. Talvez seja simplesmente uma forma de dizer isto, que Deus, de fato, quando a gente se ajoelha, Ele se levanta. E quando Ele resolve jogar alguma coisa aqui para a terra, é bom que nós estejamos ajoelhados como seus filhos que clamam pelo Abba, e não em pé com o dedo em riste como quem blasfema. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre de onde vem o sofrimento, porque esse pai que perdeu a filha sofre. Por que eu sofro? Por que você sofre? Por que nós sofremos? Obrigado por sua resposta. Então, eu acho que o sofrimento
ele, em primeiro lugar, faz parte da vida e ele é bom. Por exemplo, Philip Yancey, quando ele escreve Deus sabe que sofremos, ele diz assim, que é bom que a gente sinta dor, porque a dor indica que a gente tem que tomar alguma providência. Por exemplo, se você colocasse a sua mão sobre o fogo e não sentisse dor, e quando você é queimado, dói e você sofre, né? Se você não sentisse aquela dor e não sofresse o dano do fogo, você não tiraria a mão. Então você ficaria tostado e torrado. Então é bom sofrer. Sofrer indica que alguma providência precisa ser tomada. Sofrer indica que alguma coisa provavelmente está fora do lugar. O sofrimento não é necessariamente ruim. A grande pergunta da teologia não é Deus e o sofrimento humano. É Deus e o mal. De onde vem o mal que faz sofrer? Essa é a grande questão. E isso dá um outro semestre para a nossa reflexão. Por exemplo, às vezes a gente sofre porque a gente semeou vento e está colhendo a tempestade. Às vezes a gente sofre porque outras pessoas más nos fazem sofrer. O sofrimento tem várias causas, várias origens. Eu só tenho muita dificuldade de acreditar que esse sofrimento agressivo, que é para nós hediondo, que gera em nós uma indignação e uma revolta contra a origem desse sofrimento, que esse sofrimento seja Deus. Eu não tenho nenhuma dificuldade de acreditar que foi Deus quem me criou com esse mecanismo de ser sensível à dor e que este sofrimento tem origem divina. Porque esse sofrimento não me é hediondo, esse sofrimento é para o meu bem. Ele não me agride, ele é para o meu bem. Agora, eu tenho muita dificuldade de acreditar que a morte dessas crianças, nestas malfadadas ações policiais no nosso país nas últimas semanas, tenha sido causada ou causadas por Deus. Então Deus não está atrás deste sofrimento bestial. Eu jamais diria para aquela mãe, aquele pai enlutados, foi Deus quem quis. É o Deus soberano, Deus sabe o que faz. É o Deus titereteiro, Deus tinha um propósito para a vida da sua filhinha baleada com um tiro no peito aos 9 anos de idade. Eu não tenho coragem de responder assim. Eu não tenho coragem de dizer, olha minha senhora, porque a senhora não estava em intercessão pela sua filha. Se a senhora estivesse cobrindo a sua filha com oração, aquela bala não teria pegado o peito da menina, teria pegado no carrinho. Eu não tenho coragem de dizer isso. Aí eu prefiro chorar com ela e dizer, pai, tem misericórdia. Mas eu posso dizer que chorar a morte de um filho é um sofrimento divino, porque que coisa triste seria se um filho morresse e o pai não chorasse a morte do seu filho. O choro do luto é divino. A morte bestial que faz chorar o enlutado não é divina. Por isso que eu quero lhe dizer que nós precisamos buscar uma lógica por trás da nossa relação com Deus, ainda que Deus transcenda a nossa lógica, nós temos que buscar uma lógica. Por quê? Sabe por quê? Porque você só pode se relacionar com um Deus que lhe faz um mínimo de sentido. Algumas pessoas dizem assim, pastor, às vezes o senhor fala, eu me sinto desamparado. Mas entre o desamparo e o nonsense, eu prefiro o desamparo. Porque o desamparo eu respondo com fé. O nonsense eu respondo com nada. Eu não tenho nada para confrontar o não sentido, o absurdo. Agora, o desamparo, eu tenho a fé. Então eu prefiro o desamparo que me faz sentido do que o absurdo que me faz me sentir seguro. O Senhor já teve visão, sonho, após uma oração de onde Deus está ou estaria agindo. O Senhor já orou e encontrou com irmãos, veja bem,
Veja bem, preste atenção. Quando eu falei que a oração nos coloca em comunhão com os irmãos com quem oramos e com o corpo místico de Cristo, em comunhão com Abraão, com Isaac, com Davi, eu não estou falando de uma sessão espírita. Eu estou falando que nós somos herdeiros destas experiências e vivências com Deus. Nós nos relacionamos com Deus e nós nos balizamos pela maneira como Abraão se relacionou com Deus. Nós nos balizamos pela maneira como Davi se relacionou com Deus. É na oração, é no meu recolhimento que eu recebo essa perspectiva macro da história da Igreja de Jesus Cristo. E em resposta, se eu já tive visão de onde Deus está agindo, visão não, mas eu tive e tenho muitos feelings, muitas percepções, muitas intuições que eu sigo sem muita coragem de dizer Deus me mandou fazer ou Deus me falou para fazer. Eu sei que quando me ajoelho, o meu coração é tomado de profundas convicções. E as profundas convicções eu as executo. E quando não executo, me arrependo de não executá-las. Mas eu tenho N histórias, graças a Deus, para lhes contar, de ter o meu coração cheio da direção de Deus a respeito de como me comportar, de como viver e de como conduzir a minha história. E que eu tenho certeza, eu não teria estas convicções profundas, estas intuições, estas percepções, estas sensibilidades, eu não teria estas ministrações e ações se eu não fosse buscar o Abba no quarto secreto da oração. Há um versículo cuja referência eu não me lembro, onde é dito por Jesus que se as palavras dele estiverem em nós, pediríamos o que quiséssemos e nos seria feito. Tal afirmação não nos faria supor que conforme nos assemelhamos a Cristo, nossas orações seriam atendidas na íntegra? Eu penso que sim. Só que vai demorar um bocado. Vai demorar um bocado. Você acabou de citar João capítulo 15, os versículos 7 e também o versículo 10. E ali, se você, chegando em casa, quiser ter uma visão mais completa, há 4 ocasiões quando Jesus diz que tudo que pedirmos ao Pai em seu nome, Ele faria. Você pode ler João 13, 14, 15, 16 e 17. Essa é o relato de Jesus com os discípulos no cenáculo. E ele fala sobre a oração 4 vezes. Essa daqui de João 15, 7 e 10 é uma delas. Mas ele fala de novo no 16, quando ele diz que Deus nos escolheu para que dessemos fruto. Ele fala também quando diz que devemos pedir em nome dele para que a nossa alegria seja completa. Ele fala que devemos pedir para que o Pai seja glorificado. Então ele vai colocando aí uma moldura dentro da qual nós devemos orar. E isto significa que dentro dessa moldura, o que a gente pede, Deus atende na íntegra. E Jesus, ele chega ao extremo de dizer, lá no final do capítulo 16, que vai chegar o dia quando nem mesmo ele vai pedir ao Pai por nós, porque nós vamos pedir direto. Mas isso vai demorar um bocado, eu acho. Já existe datas e tema para o próximo lado B. Segundo a opinião, se tem qual será e quando será. Gostei, a pessoa que fez essa pergunta, depois eu vou cumprimentá-la, que eu sei quem foi. Mas existe. Já que não tem mais pergunta, eu vou lhe dar já e agora. Primeiro, 11 de agosto, seria daqui a uma segunda a outra, né? A próxima segunda-feira é dia 4. A outra dia 11. Nós não teríamos, então teremos. Teremos, como o professor Jung Mo Sung, ele vem aqui falar para nós sobre esse livro dele aqui. O livro é Um Caminho Espiritual para a Felicidade. Eu li, devorei,
mais do que devorar e ler, eu já preguei, você não sabe. Agora ele vem aqui e vai falar, você vai dizer, foi daí que o pastor tirou aquele sermão dele. Então, foi daqui. Eu posso dizer para você e encorajar que você venha de fato. Jung é um irmão, teólogo da libertação, católico, foi meu professor na Universidade Metodista, um homem que me influenciou e me influencia muito nos seus textos e na minha caminhada. Uma das últimas vezes que nós conversamos, eu estava falando para ele a respeito de alguns conflitos e tentações com as quais eu estava convivendo. E ele falou assim para mim, Ed, você precisa ir ao quarto para orar. Eu falei, como assim, Jung? Ele falou, você tem que orar e você sabe o que é orar, não é? Eu falei, sei, mas o que você está querendo dizer que é orar? Ele disse assim, orar é colocar o coração diante de Deus para a gente discernir entre os desejos dele e os nossos. E ele citou um outro padre católico, José Comblan, que deu essa definição de oração. E foi o conselho que o Jung me deu. Está atravessando períodos de conflito e tentação? Vá ao quarto. Coloque o seu coração diante do Pai para você saber o que é do seu coração e o que é do coração dele. Então, quando eu digo assim, é um irmão, teólogo da libertação, católico, eu faço questão de dar esse testemunho, de trazer o Jung para falar aqui conosco. Dia 11, segunda-feira, eu queria encorajar você que trouxesse uns, 18, 20 reais para comprar o livro, porque vale a pena. Então, dia 11 de junho, sem ser a próxima segunda-feira. A outra, Um Caminho Espiritual para a Felicidade, com Jung Moo Sung. 11 de agosto. Perdão, 11 de agosto. Aliás, o dia do pendura, não vai dar um pendura no Jung com o livro. Que é pendura só em restaurante, tá certo? Não vai dar o pendura no livro. Então tá bom. E a partir de 1º de setembro, a segunda-feira, 1º de setembro, nós começamos o Segunda Opinião do segundo semestre e o tema é Deus não tem um plano para a sua vida. Esse é o tema que nós vamos tratar no segundo semestre. Nós vamos falar sobre vontade de Deus, vamos falar muito sobre essa visão do Deus soberano, do Deus titereteiro, vamos falar sobre teísmo aberto. Vocês estão curiosos aí de teísmo aberto? Nós vamos falar de teísmo aberto e vamos tentar entender o que é que Deus tem para as nossas vidas, mas eu estava quase mudando o título deste segundo semestre para A Arte de Tomar Decisões. Mas não é muito marqueteiro assim. Esse aqui é marqueteiro, né? Deus não tem um plano para a sua vida, mas eu quero falar sobre como tomar decisões na vida. E quero falar sobre tudo que acontece na nossa vida, porque Deus quis. Tudo que acontece é da vontade de Deus. Mas pastor, eu orei tanto, por que Deus deixou eu casar com esse cara? Então eu quero falar sobre essas coisas. Entendeu? Sobre Deus não tem um plano para a sua vida a partir de 1º de setembro. Divulguem. Chegou mais uma pergunta, ou sei lá, um desabafo, ou uma exortação, porque não tem ponto de interrogação no final de nenhuma frase. Vamos ver o que vem por aqui, que Deus nos ajude. Eu, ao perder um parente, me neguei a acreditar em Deus. Fiquei pior sem ele, como uma casca de noz no meio do oceano. Sofri tanto sem ter um pai que me guia e fiquei sem rumo que a minha vida não tinha sentido. Ao fazer um retiro espiritual, no último momento do encontro, tive um arrependimento ao encontrá-lo, que eu me arrependi de tê-lo perdido. Ao encontrá-lo, aumentou a minha fé e não quero mais perdê-lo. Acredito que ele me atende à sua maneira. Amém. Que assim seja. Para você e para todos nós. Me despeço dos irmãos, depois desta caminhada do lado B dos milagres de Jesus, propositadamente encerrando este bloco de reflexões e abrindo o de setembro com o mesmo texto. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos!
Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Que Deus os leve na sua graça e na sua paz.